consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia. Aleluia. Toda honra, toda glória, todo louvor ao Senhor. Amém? Só Ele é digno de toda adoração e de todo culto. Amém? Querido, pode estar sentado. Pode estar sentado. É um prazer rever tantas pessoas amadas, né? A gente volta aqui, a Volta Redonda, aqui a igreja, em Valdac, e revemos muitos amigos, muitos irmãos amados, e é sempre um prazer revê-los. Eu quero agradecer ao Ministério Profético, ao pastor Sebastião, pastora Deise, muito obrigado pelo convite, né? Já estivemos tantas vezes falando aqui em Apocalipse, ser convidado de novo para falar do mesmo assunto, para mim é um privilégio e um desafio. Privilégio. Obrigado ao bispo José Elias, né, por me permitir falar, por nos permitir falar sobre um assunto tão vivo, tão atual, né? Eu estava tentando me lembrar aqui, desde quando nós fazemos conferências de Apocalipse aqui. Eu acho que desde 2002, eu acho que foi a primeira que eu participei. Foi 2002? Eu acho que sim. Então tem uns 16 anos que nós falamos em Apocalipse. Falamos aqui em algumas conferências. E durante essas conferências nós falamos sobre muitos assuntos, sobre muitos temas, né, relacionados, obviamente, ao livro de Apocalipse, né? E nós falamos lá atrás, nos primeiros mesmo, nas primeiras conferências, eu lembro que nós falamos sobre o império que estava se levantando, isso há 16 anos atrás, se a minha mente não me trai, 2002, falamos sobre o último império que governaria o mundo, o último poder político, econômico, que governaria essa terra. Nós comentamos sobre isso, falamos sobre a marca, né? A marca desse novo império, desse novo momento político que o mundo viveria, e falamos sobre muitos assuntos relacionados ao livro de Apocalipse. Falamos sobre selos, sobre trombetas, falamos sobre os cálices da ira do Senhor, e muitos assuntos foram falados, né? de muitos temas das conferências que nós já fizemos aqui. E hoje, o que o Espírito de Deus colocou no meu coração para que nós estivéssemos compartilhando, né, eu vou estar falando esses 2 dias, o bispo vai estar encerrando, obviamente o melhor dia é o final, né, você não deve perder nenhum dos 3, e eu vou estar falando sobre a atualidade dessa profecia de Apocalipse, vou estar falando sobre a atualidade dessa mensagem profética, o que é que nós estamos vivendo agora, o que é que nós estamos presenciando nesse momento, né? E quais são as implicações dessa mensagem profética para esse tempo, tá? Que nada mais do que a mensagem do livro de Apocalipse para essa hora. A mensagem de Apocalipse tem uma gama muito grande de acontecimentos, mas ela fala sobre 3 aspectos básicos. Ela fala do ponto de vista da igreja do Senhor, mostra os últimos acontecimentos do ponto de vista da igreja, mostra os últimos acontecimentos do ponto de vista do povo judeu, da nação de Israel, e o ponto de vista das nações. Das nações é apresentado também, de forma geral, o panorama político, espiritual das nações, como estaria nesse último momento. E nós vamos estar, se Deus nos permitir, nesse tempo, estarmos conversando com você sobre isso. E eu
adoro ao Senhor, canto para Ele, porque a coisa que João mais vê no céu é a adoração. Amém? Quando ele é arrebatado ao céu, quando ele se abre uma porta no céu, no capítulo 4, e ele vai até a presença de Deus, o que ele mais vê no céu é a adoração. São anjos prostrando, adorando, reverenciando, oferecendo incenso, oferecendo orações, trazendo orações diante de Deus. O que ele mais vê é a adoração. Essa é a maior visão do céu. O que mais se faz no céu, João vê isso, né? Então, em primeiro lugar, adorar o Senhor. E aprender a adorar é a gente treinar para a eternidade, porque é o que nós faremos pela eternidade, amém? Você vai fazer isso pela eternidade? Adorar ao Senhor, essa é a proposta para a igreja, para o povo dele. A eternidade nos reserva um momento de adoração ao Senhor, amém? E eu quero começar esse momento com você, eu quero ler parte de três reportagens que eu saquei aqui, algumas partes que eu achei mais importantes, óbvio, e separei para trazer aqui. A primeira é sobre o presidente americano. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nessa quarta-feira, 6/12 de 2017, que seu país reconhece Jerusalém como a capital de Israel e anunciou planos para levar para a cidade a embaixada norte-americana, atualmente localizada em Tel Aviv. Você obviamente viu, deve ter ouvido essa notícia aí circulando pelas redes sociais e pelos telejornais. Ela percorreu aí o mundo e ela é um dos assuntos que o mundo fervilha, né? É um dos assuntos que a política mundial fervilha. Parte dessa notícia tem também uma segunda matéria. 8 países reconheceram Jerusalém como capital de Israel: Guatemala, Honduras, Ilhas Marshall, Micronésia, Nauru, Palau, Togo, reconheceram Jerusalém como capital de Israel, seguiram, né, a política ou a forma política do governo americano. Essa notícia é agora de 7 de novembro de 2017, portanto é desse mês agora, essa que eu vou ler. O presidente eleito Jair Bolsonaro reiterou hoje, dia 7/11, a possibilidade de transferir a embaixada do Brasil em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. Abre aspas. Quem decide a capital do estado é o respectivo estado. Não vejo o porquê desta celeuma toda, fecha aspas. Reagiu o presidente eleito após reunião com o presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu trouxe aqui 3 partes de uma notícia que fala sobre a nação de Israel e a mudança de postura do governo americano, que arrasta após si, obviamente, muitos outros governos, né? A influência política e econômica dele é muito forte, então ele arrasta consigo muitas outras nações para tomarem a mesma medida, né? Vários outros países já tomaram, e o Brasil agora também influenciado, não deixa de ser a influência americana, que leva o nosso presidente eleito também a se posicionar para mudar a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. A salvo qualquer coisa que aconteça no cenário mundial que vai acontecendo, os futuros reconhecimentos e as futuras mudanças, ainda é um jogo político que a gente sabe que tem muitas nuances esse jogo político. Ele tem muitas vertentes e depende de muitas coisas, né? Mas essas nações já declararam, né, pelo menos 9 nações declararam que vão mudar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, aceitando a posição de Israel que Jerusalém é a capital do povo judeu, é a capital da nação de Israel. O que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver
com a igreja do Senhor? O que isso tem a ver com o Apocalipse, com a nossa realidade, com a mensagem para esse tempo agora? O que isso tem a ver conosco? Primeiro, eu quero começar lendo para você o texto de 2 Samuel, capítulo 5, o verso de 5 a 9. Esse texto é o texto onde Jerusalém, ela passa a ser, segundo a visão do monarca Davi, passa a ser o alvo de Davi para a futura capital do reinado de Davi. Capítulo 5, verso 5 de 2 Samuel, do capítulo 5, verso 5 até o verso 9, diz assim: em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. E partiu o rei com os seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que falaram a Davi, dizendo: não entrarás aqui, a menos que lances fora os cegos e os coxos, querendo dizer, não entrará Davi aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal, e aos coxos e aos cegos que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nessa cidade, nessa casa. Assim habitou Davi na fortaleza, e lhe chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor, desde Milo até a cidade interna. Aqui é o começo da cidade de Jerusalém como capital do reino de Israel. Davi era um homem segundo o coração de Deus, é o que a Bíblia retrata. Ele foi atraído para o lado de Jerusalém. Ele foi atraído para conquistar Jerusalém. Ele quis fazer de Jerusalém a capital de Israel. O motivo que vem ao meu coração só podia ser um: Deus estabeleceu Davi como rei e queria fazer com que Jerusalém fosse de fato a capital de Israel. Deus colocou no coração de Davi essa decisão, essa vontade, e ele cumpriu essa vontade. O que é que tem de especial em Jerusalém? De especial em Jerusalém, dentre alguns segredos que a cidade tem, nela está o Monte Sião. O Monte Sião foi o mesmo lugar onde Abraão, há séculos e séculos atrás, pelo menos há 10 séculos anteriores a Davi, havia levado Isaque para ser sacrificado. Levou Isaque ao Monte Moriá para oferecê-lo como oferta. Esse mesmo lugar, mais tarde, depois de Davi, vai ser construído o santuário que Salomão toma a responsabilidade de construí-lo. Salomão assume diante de Davi a responsabilidade de construir um templo nesse outeiro. Esse outeiro foi chamado de Monte Sião, na verdade não é um monte, é um outeiro. E ele marcou tanto a história de Israel, ele marcou tanto a história do povo judeu, que por várias vezes Israel identificou a nação como a nação de Sião. Por quê? Por causa do Monte Sião, aonde estava edificado o templo, onde Salomão ergueu o templo de adoração ao Senhor. Essa cidade passou então, aos olhos de Davi, a ser a capital de Israel, e nela ele intentou construir o templo, como eu disse, e o seu filho concluiu. Jerusalém foi tão marcante na história de Israel, que se você ler alguns salmos se referem a Israel, chamando Israel de Sião.
chama poeticamente, se refere poeticamente a Israel como sendo Sião, por causa do monte aonde o templo está edificado. Ou seja, a nação passou a se identificar tanto com a cidade de Jerusalém, porque nela estava o templo de adoração, que era o centro de adoração a Deus, e foi onde tudo começou para a nação de Israel, porque foi também naquele monte aonde Abraão, pela primeira vez, foi provado por Deus, foi levado até ali e declarou a sua fé incondicional em Deus, levando o seu filho amado para ser sacrificado. Aquele local marcou a história de Israel. Aqui, nesse texto que eu li, Davi escolhe e peleja por eles, peleja por essa cidade. Mas como você conhece, e eu estou falando com você aqui agora, essa cidade já está na história de Israel desde Abraão. Por quê? Porque já havia acontecido coisas relacionadas a esse lugar, já com Abraão. Além dele levar o seu filho para aquele local de sacrifício, também Abraão, depois de vencer algumas guerras, algumas lutas para livrar o seu sobrinho, você lê em Gênesis que ele vai e oferece o seu dízimo a um rei que reina nessa cidade, a cidade de Salém, que é o nome primitivo de Jerusalém. É a mesma cidade. Obviamente, num contexto muito anterior ao de Davi, mais ou menos 10 séculos antes de Davi. Mas agora Davi toma essa cidade e faz dela a capital de Israel. Israel se identifica com ela tanto que passa a chamar muitas vezes a nação de Sião, poeticamente, por causa da identificação com aquela cidade, com aquele outeiro, com o centro de adoração que é o templo. Pois bem, isso faz de Jerusalém algo especial em Israel e uma cidade especial. A identificação dessa cidade com a própria nação, ora se confunde nos salmos. Tem alguns salmos que você confunde, se está falando da nação ou se está falando da cidade. Se está falando da nação ou se está falando do Monte Sião. Tal a identidade que essa cidade toma com a nação, porque ela é a capital de Israel, ela foi escolhida por Deus e colocada no coração de Davi, está ligado à história de Israel desde o início, desde Abraão, desde o sacrifício oferecido sobre o monte, desde o dízimo pago ao rei dessa cidade, está relacionada à história de Israel. Então não é uma coincidência que faz Davi escolher aquela cidade como capital. Não é tão somente uma visão estratégica de um militar, de um general que Davi é. Não é só. Na verdade, tem algo muito mais profundo do que uma visão militar de uma cidade estratégica. Não é. Tem muito mais. Por que que isso é importante para mim e para você saber? Porque tudo o que acontece a essa nação, a essa cidade, deveria nos importar sim. Deveria estar na nossa alça de mira, a gente deveria estar olhando, estar observando. Por quê? Porque no capítulo 24 de Mateus, verso 32 e 36, o nosso Senhor mandou a gente fazer isso. Capítulo 24 de Mateus, verso 32 e 36, Jesus orientou a gente a fazer isso, a olhar para essa cidade, olhar para essa nação e avaliar as coisas que acontecem com ela, e avaliar as questões que acontecem com ela. Mateus capítulo 24, verso 32 a 36, diz assim: aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe,
nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Jesus está falando aqui para nós olharmos para a figueira. Ele diz, presta atenção na figueira. Quando ela começa a brotar, quando ela começar a lançar renovo, quando ela começar a dar rebentos, quando ela começar a florescer, presta atenção nela, olha para ela. Fica atento quando você perceber isso, porque quando você vê ela rebentar, lançar renovo, quando você vê ela frutificar, está mudando a estação. Está mudando a estação. Mudança de estação é mudança de tempo. Que Jesus está falando, está mudando o tempo. Está chegando um novo momento. Quando você vê a figueira brotar, está chegando o verão, está chegando um tempo de calor, está saindo de uma estação e está entrando em outra. A gente sabe, pelo contexto histórico de Israel, muitas vezes o Senhor chamou Israel de figueira. Ela é a figueira que ele trouxe do Egito e plantou naquela terra. Jesus, por muitas vezes, se dirigiu a Israel em parábolas e disse que eles eram uma figueira. Jesus disse em uma das suas parábolas que no meio de uma vinha tinha uma figueira plantada. E ele diz, olha, e eu venho 3 anos procurar fruto nessa figueira. Ele está falando de Israel, 3 anos. Ele fazendo incursões em Israel, ele pregando em Israel, ele ensinando em Israel e diz, e não tem fruto. Essa é a figueira que o meu pai plantou e ela não está produzindo fruto. Ele diz, eu vou mandar cortar. Israel sabia que ele estava falando para eles. Isaías por várias vezes profetiza que Israel era a figueira que Deus havia plantado. Essa figueira da parábola então, ele está se referindo a Israel. E ele está dizendo para a gente olhar para eles, porque quando florescer, está mudando de estação, está chegando um outro tempo, está chegando um outro momento. É um outro tempo espiritual. Quem vai marcar? A figueira. Pelo contexto da parábola, é a figueira. É olhar para ela, entender quando ela está modificando, quando ela está frutificando, quando ela está deixando de ser estéril, quando ela está apresentando fruto, está chegando uma nova estação. Por isso que é importante a gente ver o que está acontecendo e pedir ao Senhor para nos ajudar a entender que mudança de estação é essa. Que momento novo é esse? O que isso, volta a falar, tem a ver comigo e com você? Por que o mundo inteiro fervilha por causa de uma mudança de uma embaixada? Isso não acontece em lugar nenhum. Os países mudam a sua capital sem problema nenhum. Mudam as suas embaixadas, as nações mudam, não tem problema nenhum. O Brasil, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, antes de Brasília. Muda para lá, não tem problema nenhum. Mas para Israel tem. Para Israel tem, querido. Qualquer coisa que Israel faça, mexe, não é só com o Oriente Médio, mexe com o mundo. Consegue movimentar as nações, fervilha as nações. Para e começa a prestar atenção comigo no que eu estou te falando. É um negócio que aparentemente é simples, mas consegue mexer com as nações, consegue mover com gente poderosa. A mudança numa faixa de terra minúscula no Oriente Médio, um lugar pequeno, e consegue fazer, como disse Bolsonaro, uma celeuma, fazer uma confusão com um monte de gente. Por quê? Porque é a figueira, querido. Porque é Israel. Porque não é qualquer cidade, é Jerusalém. Deus tem uma promessa com essa cidade, Deus tem uma promessa com esse povo, tem. Se você ler o livro, a carta de Paulo aos Romanos, ele não descarta a história de Israel. Paulo conta o evangelho, mas não descarta a história de Israel.
capítulo 11, ele fala claramente que Deus por um tempo deixou a nação de Israel caminhar de uma forma, mas que vai retomar a história com ela. Capítulo 11, versos 25 e 26, ele diz claramente que durante um tempo Deus deixou Israel para tratar com a igreja, mas ele vai voltar a tratar com Israel novamente. Quem explica isso é o nosso apóstolo, é o apóstolo dos gentios, que é Paulo. Ele está escrevendo uma igreja romana, de base, basicamente de judeus, que conhecia a sua história, e ele está dizendo, não vai deixar de tratar com vocês. Deus vai tratar com vocês, sim. Trata com a igreja, mas não deixou de tratar com Israel. E haverá um tempo, capítulo 11, versos 25 e 26, onde ele vai retomar a história com Israel, o seu relacionamento com ele, e vai cumprir o que prometeu para ele há tempos atrás. E ele diz ainda, por amor aos pais, por amor a Abraão, a Isaac, Jacó, aos homens com os quais ele fez a promessa, e ele diz, eu vou cumprir por amor a esses homens. Eu falei que faria e vou fazer por amor a eles. Ele ensinou a gente a olhar para Israel, mandou a gente prestar atenção, e eu quero fazer um pouquinho disso com você agora, para a gente entender esse momento. Ezequiel profetiza o último renascimento de Israel. Israel renasceu das cinzas algumas vezes. Algumas vezes. Você já com certeza leu, no livro de Juízes, está escrito várias vezes, mas também no livro de Crônicas, também em alguns profetas estão escritos e relatados o renascimento da nação de Israel por algumas vezes. Por algumas vezes foram destruídos, foram levados sob cativeiro, foram dizimados, e de repente eles renascem da cinza e tornam-se uma nação novamente. E de uma forma milagrosa reaparecem. E Ezequiel profetiza o último renascimento. Ele profetiza o último renascimento no capítulo 37. Capítulo 37 de Ezequiel profetiza o último renascimento de Israel. Eu quero conversar com você sobre isso, porque, para a gente entender, volto a te falar, em que estação nós estamos entrando. A figueira, que é Israel, começou a mostrar fruto, e eu vou conversar com você sobre esse fruto, que ela começou a mostrar. Ezequiel profetiza o último renascimento de Israel. Por que é o último? Porque ele profetiza que, nesse momento, os ossos de Israel estariam no superlativo, sequíssimos. Foi o tempo de maior duração da história do povo de Israel, espalhado pelo mundo, vivendo entre as nações, e que ressuscitaria novamente como nação. Capítulo 37 de Ezequiel. Muitas vezes nós contextualizamos essa profecia, eu mesmo já fiz isso, contextualizamos ela e espiritualizamos ela, aplicando ela a algumas realidades da nossa vida, na vida da igreja. E ela tem, óbvio, aplicações espirituais, ela tem algumas aplicações espirituais muito interessantes. Quando manda, por exemplo, a gente profetizar em nome de Deus. É uma aplicação espiritual jóia. Mas essa profecia, ela na verdade é sobre a terra de Israel. Ela é uma profecia sobre a nação de Israel. E ela mostra a nação de Israel sendo restauradas em duas etapas. Preste atenção. Deus usou o profeta Ezequiel para dizer que Israel, na sua última restauração, no último momento da restauração, no último reflorescimento da figueira, ela aconteceria em dois estágios, em duas etapas. A primeira etapa é a seguinte, capítulo 37, do verso 1 ao verso 8, diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou um espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos.
e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Essa é a primeira etapa da restauração de Israel. Ezequiel diz que, ordenado por Deus, ele profetiza, e aqueles ossos sequíssimos foram séculos sem uma nação, foram séculos de abandono como nação. Agora ele recebe uma palavra de Deus e diz que os ossos se juntam osso a osso, formam um esqueleto, e sobre o esqueleto vem carne, vem nervos, vem pele, e agora há um grande exército de mortos, um grande exército de defuntos. Ezequiel é preciso de novo profetizar novamente. Ele diz que o Espírito agora o desafia a profetizar novamente agora para aquele batalhão de defunto, aquele monte de morto. A primeira etapa da profecia refere-se ao Israel sendo restaurado de forma natural e nacional. É a restauração nacional e natural de Israel. Começou a acontecer de fato, no dia 12 de maio de 1948. No dia 12 de maio de 1948, a nação de Israel começou o processo de receber vida natural. Começou agora um processo da figueira começar a lançar renovo e começar a brotar uma nação do nada. Isaías também profetiza sobre isso. Ele pergunta como pode uma nação nascer num só dia. A resposta vem aqui de Ezequiel. Através de uma palavra, através de uma ordem espiritual, Israel volta a ser nação, toma a postura de povo, de uma nação livre e soberana. Começa o processo em 12 de maio de 1948. É uma história conhecida nossa. Nós temos uma participação interessante, né? O secretário da ONU daquele ano era o célebre Oswaldo Aranha, que conta a nossa história, foi quem desempatou na ONU a favor de Israel a criação do novo Estado judeu. Amém? Uma proposta que havia sido feita pelos britânicos, que tinha a Palestina como uma república deles, tinha o domínio sobre a região da Palestina. Agora apresentam a proposta e em um só dia, de forma milagrosa, se você lê a história, tem alguns historiadores, tem um muito joia, um americano chamado Paul Johnson, não é um cristão, mas ele conta como Israel nasceu num só dia, de forma milagrosa. Ele diz no seu livro, mesmo não sendo um crente, ele diz assim: Israel só tinha aquele momento para nascer. A condição política do mundo favorecia naquele momento ele nascer, e parece que, dizia ele, eles acertaram o momento exato. Ele não sabia que Deus estava no controle. Ele não tem noção, mas nós sabemos que Deus está no controle.
Amém? Não foi coincidência, não foi Oswaldo Aranha, foi Deus. Ele faria o que fosse necessário, mas Israel viria a ser nação. Por quê? Porque a primeira parte dessa profecia diz que o profeta profetizou e a nação nasceria, ainda que não tivesse vida espiritual, fosse um exército de mortos, é o que cita o texto. Ele agora precisa novamente exercitar, precisa profetizar novamente, para quê? Para que acontecesse a segunda etapa da profecia. A segunda etapa da profecia, que é o despertar espiritual de Israel, que é a segunda etapa do nascimento de Israel, está no verso 9, do capítulo 37, verso 9 ao verso 14, diz assim: e ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem, os nossos ossos secaram, pereceu nossa esperança, estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, vos farei sair das vossas sepulturas, povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso e o fiz, diz o Senhor dos exércitos. Amém? A segunda etapa da profecia, então, o profeta precisaria profetizar novamente, precisaria acontecer alguma outra coisa, para que viesse agora o Espírito de Deus e colocasse espírito naqueles corpos e eles recebessem vida. E o Senhor fala para a nação de Israel através de Ezequiel, diz, eu vou fazer isso, eu vou abrir a sepultura e vou fazer vocês nascerem novamente de lá, voltarem a viver, e vou dar vida para vocês, e vocês serão um grande exército vivos. Amém? Ele está falando de vida espiritual, ele não está falando de vida natural. A primeira etapa da profecia se cumpre quando Israel começa a renascer de novo como nação, de forma natural. Começa a se agrupar de novo agora como uma nação diante do mundo. Mas a segunda etapa da profecia, ela vai se cumprir mais tarde, não é naquele momento. Precisa de mais uma palavra de profecia, precisa de algo aconteça a mais, para que ela receba vida, para que ela receba vida da parte de Deus agora. Eles que já são um grande exército de mortos, são soldados, estão sem vida espiritual, mas foram restaurados. Por quê? Eram um monte de osso espalhado, totalmente desorganizado, e de repente agora um monte de pessoas mortas. Já houve uma evolução enorme para chegar até esse estágio. Para sair de um monte de osso e chegar num cadáver, já houve uma mudança fantástica. Agora, preste atenção no que eu vou falar com você. Israel, ele viveu esse processo natural para voltar a ser nação. Num só dia foi dado a ordem, e eles assumiram a sua postura e voltaram agora a ser uma nação livre, um povo livre. Passaram por inúmeros problemas e dificuldades, alguns deles nós conhecemos, alguns deles você conhece, a maior parte nós não conhecemos. Algumas partes da história a gente sabe, algumas guerras que ele viveu, para voltar a ser nação, nós conhecemos. Nós conhecemos a história da primeira guerra que ele enfrentou,
em 1948, quando voltou a ser nação, quando os britânicos saíram da Palestina, no dia seguinte eles foram atacados por 7 nações árabes. Um aglomerado de nações cercaram Israel e iam dizimá-lo. Naquela guerra, eles duplicaram as suas fronteiras, milagrosamente. Milagrosamente. A gente conhece algumas histórias. Em 67, ele foi de novo invadido por 9 nações. 9 nações se reuniram do mundo árabe e agora desferiram um golpe contra Israel. Foi conhecida como a Guerra dos 6 Dias. O que aconteceu? Em 6 dias, Israel dizimou seus adversários. Foi algo fantástico para a nação. Diz a história de Israel que apareceram alguns profetas no meio da nação, agora em 67, dizendo para Israel não temer, porque Deus iria enviar o livramento. Foi um verdadeiro milagre em 6 dias. Em 1973, o Egito, a Síria e a Líbia se reuniram de novo contra Israel. Desferiram um golpe contra Israel em um dos dias mais sagrados para o povo judeu, o dia do Yom Kippur, o dia do perdão, 10 de outubro. Esperavam arrebentar com Israel, pegando ele de surpresa. Naquela guerra, que foi conhecida como a Guerra de Yom Kippur, Israel, além de aumentar as suas fronteiras, tomou Jerusalém Oriental, que estava na mão da Jordânia. Aconteceu um negócio na nação. Deus fez um negócio na nação. Eu estou chamando a sua atenção para isso, porque esses acontecimentos são de agora. Agora. Recente. Israel tem vivido uma guerra constante, você vê no jornal aí, contra os seus agora adversários, são os terroristas, o Hamas, né, os grupos terroristas inflamados pela OLP, inflamados pelo Fatah, pela chamada intifada, a luta terrorista contra eles. Mas ele tem vencido, por quê? Porque a primeira etapa da profecia, eu penso, se cumpriu. Começou em 1948, mas começou, o povo estava desacreditado, ninguém podia perceber, imaginar que Israel conseguiria vencer os seus adversários. Isso era em 48. Hoje, Israel é uma das nações mais potentes do mundo. O serviço de inteligência mais eficiente do mundo é o judeu. Os melhores pilotos de caça do mundo são judeus. Eles hoje não são uma dúvida se vencem os adversários, eles são uma certeza de vitória. Presta atenção comigo então no que eu estou querendo te falar. O que eu estou querendo te falar é o seguinte: aconteceu um negócio no curso do tempo. Deus falou que ia restaurar Israel em 2 etapas. A primeira, ele seria ajuntado, ele seria recolhido, ele seria montado de novo, ele seria organizado de novo, mas não teria vida espiritual. Mas não teria vida com Deus, relacionamento com Deus, ele estaria morto espiritualmente ainda, mas nacionalmente ele estaria restaurado. A nação estaria restaurada. Começou em 48, mas já estamos vivendo a restauração nacional de Israel diante dos nossos olhos. E agora, Jerusalém está sendo colocada como a capital eterna e indivisível de Israel, voltando exatamente ao mesmo patamar que esteve com Davi. Presta atenção comigo então, que está havendo uma mudança de estação. O Senhor Jesus falou para a gente olhar para a figueira,
para olhar e prestar atenção, que quando ela florescesse, que quando ela mostrasse renovo, quando ela mostrasse mudança, a gente estar atento, porque estaria mudando a estação, estaria chegando um novo momento, um novo tempo. Israel está vivendo um tempo de restauração nacional que já foi concretizado. Já foi concretizado. O que está faltando então? O que essas notícias colocando Jerusalém no centro, voltando novamente ao mesmo formato de Davi, o que está dizendo para nós? Eu quero ler com você que não é só a cidade de Jerusalém que está sendo colocada no alvo das atenções, mas é porque está acontecendo algumas questões em Jerusalém que está inflamando o mundo árabe. E o que está acontecendo? Eu vou ler para você uma reportagem. Eu ia colocar um pequeno vídeo para você ver, mas não vai dar tempo. Eu vou ler a reportagem então e comento com você. A reportagem do jornalista Jim Dewan. O rabino Neshman Kahane, um rabino líder em Jerusalém, nascido em 1937, crê que um templo será construído no Monte do Templo, enquanto ele ainda estiver vivo. Ele diz que está tudo pronto para que o templo seja construído ainda hoje. O rabino Kahane treinou todos aqueles que estão na liderança desse esforço para a reconstrução, e foram seus alunos que deram início ao Instituto do Templo em 1987, no bairro judeu da Cidade Velha de Jerusalém. O Instituto tem treinado homens para o serviço no templo e acumulado todos os implementos necessários para o templo, inclusive a mesa da proposição, o altar do incenso e a menorá de ouro. A menorá, atualmente em exposição em frente à praça do Muro Ocidental em Jerusalém, é recoberta com aproximadamente 45 quilos de ouro puro, e o seu valor é cerca de 2 milhões de dólares americanos. O Instituto do Templo a reconstruiu meticulosamente. Rabino Neshman Kahane é um dos responsáveis pelo Instituto do Templo em Jerusalém. Esse instituto foi levantado para trabalhar a reconstrução do templo em Jerusalém. Já reconstruíram parte dos utensílios do templo. E o último grande feito é um filme que eu trouxe para mostrar, mas como eu disse, eu acho que ficou um pouco extenso e não vai mostrar, mas está no YouTube, aí é só você acessar e procurar menorá de ouro, você vai achar lá. O que? Os judeus reconstruíram a menorá, o candelabro de ouro com 7 braços, todo revestido de ouro, mais ou menos, diz o texto aí, 45 quilos de ouro, custa mais ou menos 2 milhões de dólares, mas não é só a menorá. São os utensílios do templo, as roupas sacerdotais, estão trabalhando os sacrifícios. Esse mesmo Instituto do Templo já treinou centenas de pessoas que eles acreditam ser da tribo de Levi, para exercerem a função sacerdotal no novo templo que será construído em Jerusalém. Aonde? No mesmo lugar onde foi o primeiro templo, o Templo de Salomão. A ideia é reconstruí-lo. Por que que Jerusalém é alvo do povo judeu? Por que que eles querem tanto, de novo, a autonomia sobre a cidade e sobre o lugar do templo? Vou ler mais um trecho dessa reportagem. Hoje, o Instituto do Templo está trabalhando nos projetos para o novo templo. Hoje há uma entrada no Knesset, no parlamento de Israel, pois muitos parlamentares estão falando sobre os direitos dos judeus orarem no monte do templo, afirmou o rabino.
alguns membros do parlamento estão realmente falando sobre a reconstrução do templo sagrado. Há 20 anos atrás, essas pessoas ririam disso, ele acrescentou. Há 20 anos atrás, se falasse em Israel em uma reconstrução do templo, seria motivo de chacota. Mas hoje a coisa é séria em Israel. Eles estão trabalhando para a reconstrução de um terceiro templo. Parlamentares judeus, políticos judeus, estão envolvidos nesse projeto. Um dos fortes símbolos de Israel, que é a menorá, toda confeccionada lá, né, trabalhada em ouro, foi feita, está pronta. Vestes sacerdotais que eles, diz o texto, se você puder ler, né, depois achar na internet ali a reportagem, como eu disse para você, de Jim Dewan, pois se você quiser eu passo para você. Eles estão trabalhando avidamente na reconstrução dos aparelhos do templo. Por que eu estou repartindo isso com você? Porque veja bem o que eu te disse. Israel, Deus disse que ele seria restaurado em duas etapas. Uma natural, nacional, e uma espiritual. A espiritual, Israel, começa a dar frutos nela. Eles começam a se preocupar de forma acentuada com a questão espiritual. O templo é a preocupação espiritual de Israel. Por que Israel quer de volta o domínio sobre a cidade e agora se prepara para construir um templo? Por que isso é importante para ele? E o que quer dizer para mim e para você? Para nós o Messias já veio, querido. Para mim e para você o Messias já veio, amém? Jesus veio, amém? Nos alcançou, quebrou as nossas algemas, nós entendemos a mensagem, mas Paulo fala que eles não entenderam mesmo. Cegou o entendimento deles para que o evangelho chegasse a nós. Eles não receberam Jesus como Messias. Eles ainda estão esperando o Messias. Eles ainda estão aguardando a chegada do Messias. Por que é importante para eles aquele lugar? Por que é importante para eles aquele outeiro, aquele pequeno monte lá, aonde era o templo? Eles querem aquilo de volta para reconstruir um novo templo. Eles estão preocupados com a questão espiritual. Eles estão querendo restaurar a oferta a Deus, o sacrifício a Deus. Eles já foram restaurados nacionalmente. A primeira parte da profecia se cumpriu. Hoje eles são uma potência como nação. Não precisam da ajuda de ninguém. Eles já têm arma nuclear. Têm a melhor inteligência do mundo. Eles não precisam da ajuda de mais ninguém como nação. Eles já foram restaurados como nação, a primeira parte da profecia se cumpriu, mas eles agora estão buscando a segunda parte. Eles estão buscando a segunda etapa. Eu não sei se eles estão conscientes dessa busca, mas o que está expresso é que eles estão preocupados agora com a questão espiritual. Eles querem restaurar o sacrifício, querem restaurar o altar, querem voltar a sacrificar no templo. Esse rabino, o diretor da construção do templo, diz que a Torá, 70% dela se cumpre no templo, são sacrifícios e ofertas que se fazem pela lei. Como eles vão parar? Como eles vão aceitar viver sem fazer e sem exercer esse ofício a Deus? Eles precisam voltar. O que eu quero que você e eu entenda? Nós estamos mudando de estação. Nós estamos mudando de tempo. Está acontecendo um negócio. Para mim e para você, o templo não tem muita importância, mas para eles tem. Sabe por quê?
Malaquias capítulo 3, verso 1. Malaquias capítulo 3, verso 1, está escrito assim, ó: eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Sabe por que eles querem construir um templo? Porque a primeira etapa foi cumprida. Eles acreditam que virá um segundo momento, que Deus vai restaurar a vida espiritual, e para que venha essa restauração, que virá junto com o Messias que eles esperam, é preciso de um templo. Por quê? Porque está escrito em Malaquias que o Senhor virá ao seu templo. E o judeu então diz: como virá o Messias se não tiver templo para ele? Como é que chegará esse momento de despertamento nacional, do Messias vir, se nós não tivermos com o templo pronto? Então preste atenção comigo, a movimentação em Israel, a posse total de Jerusalém, estabelecimento de um novo templo é a visão do povo judeu. Eles já foram restaurados como nação, não tem mais briga por isso, eles não têm mais inimigos para enfrentá-los. As nações que estão agora em torno de Israel lutam contra ele como terroristas, ninguém encara eles de frente. Eles já foram restaurados na primeira etapa, eles estão agora conscientes ou inconscientes buscando uma segunda etapa. Só que para essa segunda etapa eles sabem que precisam de um templo, precisam de um lugar. Por quê? Porque de repente virá ao seu templo o Senhor, e aí eles querem construir um novo templo. E eu quero conversar com você e dizer para você que está sendo preparado esse novo templo, está sendo construído esse novo templo, já está sendo preparado todo o aparato sacerdotal, todo o aparato dos levitas. 4.000 harpas foram construídas por artesãos para a adoração nesse novo templo. Já foi preparado. Israel construirá um terceiro templo na cidade de Jerusalém, no monte aonde havia o primeiro templo. Como será, a gente não sabe. O que vai fazer com o domo da rocha que está lá, a gente não sabe. Mas que vai acontecer, e eles estão preparados, estão. Jesus profetizou que haveria um novo templo. Daniel profetizou. Paulo falou. 3 pessoas falaram de um novo templo. Preste atenção comigo. Daniel afirmou que haveria um novo templo. Daniel 9, 27 diz assim: e ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa da abominação virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel está profetizando sobre um acordo que Israel fará com o último governo. E o governante dele, ele diz: vai se assentar no templo e vai profanar o templo. Para que esse homem profane o templo, é preciso de se ter um templo. Há 2.500 anos atrás, Daniel profetizou que Israel teria um templo, e o homem que ele faria acordo com ele, das nações, o governante das nações, iria se assentar nesse templo e profaná-lo. Para esse homem profanar o templo, é preciso de um templo. Então Daniel profetiza a construção desse último templo. Para esse templo, Jesus confirma isso em Mateus 24:15. Mateus 24:15 diz assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, atenda. Jesus cita Daniel, ele está falando sobre as últimas coisas, capítulo 24 e 25 de Mateus, é o sermão profético, ele está falando sobre os últimos acontecimentos. Ele diz para os seus discípulos: esse templo que está aí vai ser destruído, não vai ficar pedra sobre pedra, vai ser derribado. Capítulo 24, início do capítulo 24. Só que agora ele diz:
vai se cumprir o que Daniel falou. Um homem vai profanar o templo. Então Jesus confirma que haverá um terceiro templo para ser profanado. Preste atenção comigo, que as pedras em Israel estão sendo lançadas na direção da construção desse novo templo. Jerusalém está sendo preparada para ser a capital de Israel, para ser devolvida à nação, e eles vão reconstruir esse novo templo. Por quê? Porque Daniel profetizou, Jesus confirmou e Paulo também confirma. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3 e verso 4. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses 2, 3 e 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Paulo está dizendo que, confirmando o que Daniel falou, o que Jesus aqui também endossou, e Paulo confirma, ele vai se assentar num templo de Deus, querendo parecer Deus. Tem um terceiro templo a ser construído. Israel está caminhando nessa direção. O movimento político que nós estamos vendo é para colocar Israel nesse eixo. Os rabinos judeus, os ortodoxos, do monte do templo, estão trabalhando há décadas para que isso esteja sendo executado o mais breve possível. Essa reportagem que eu li para você, diz que o parlamento judeu, vários políticos estão trabalhando com essa intenção. Há 20 anos atrás isso para eles era uma loucura, mas hoje não é mais, é uma realidade. O que eu estou dizendo para você? Nós estamos passando para um outro momento. Nós estamos sendo direcionados a um outro tempo. Quando a figueira florescer, está chegando o verão, está chegando um outro momento. As coisas que estão acontecendo hoje relacionadas a Israel não estão fora do contexto bíblico, elas são parte de uma profecia que vai trazer vida espiritual para o judeu. Vai trazer, vai acontecer um monte de coisa, tem um monte de nuances nessa história ainda, mas está prevendo o que vai acontecer com Israel. O que isso tem a ver comigo, com você? Tem a ver o seguinte, querido, tudo que você está vendo agora, e está no controle do nosso Pai. Ele quem determinou isso há mais de 25 séculos atrás. Ele está no controle, ele sabia que ia acontecer, ele anunciou através de Ezequiel, anunciou através de Daniel, usou Paulo, Jesus confirmou. São realidades que estão conduzindo Israel a um outro momento, mas enquanto Israel chega em outro momento, a figueira vai entrar em outra estação. É uma verdade para nós também, porque Jesus falou o seguinte: quando você vê essas coisas acontecendo, olha para cima, para de olhar para a terra, presta atenção no céu, volta mais para Deus, busca mais por Deus. Para de ficar preso às coisas dessa terra. Por quê? Porque está chegando a hora de mudar de estação. Vai acontecer algumas coisas fortes. É real. É uma mudança do tempo de Deus, do kairós de Deus. Aí Israel é o relógio para isso. A figueira é quem mostra a chegada do verão. É um tempo de Deus para nós como igreja olhar e nos despertar. Deus está no controle, Israel está sendo agora direcionado a receber vida espiritual, está mudando o contexto, está mudando a etapa, está chegando uma nova estação. Olha para cima, busque por Deus, procure por Ele. Israel e os acontecimentos de agora é um sinal para mim e para você. Jesus é quem mandou a gente olhar.
Jesus é quem mandou a gente prestar atenção. Tudo o que acontece a eles é um sinal. Deus está mostrando algo para mim e para você. Fica de pé, eu quero orar com você. Essas notícias que eu vejo de Israel me mostram claramente que nós estamos para mudar de estação. O que o Senhor Jesus falou conosco foi para a gente olhar para cima. Para Israel está chegando um tempo para eles, e nós que somos a igreja do Senhor, precisamos estar atento ao que está acontecendo ao nosso redor. Precisamos estar voltados para Deus. Precisamos estar buscando mais Deus. O que Ele falou que ia acontecer em Israel está acontecendo. O que Ele falou que vai acontecer à igreja está acontecendo. O que Ele promete, Ele cumpre. O que Ele falou com você, Ele vai fazer. O que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele falou, Ele cumpre. Passa o céu e a terra, mas o que Ele prometeu, Ele cumpre. Ele não é homem. Não é a política quem define o jogo. Não são os presidentes que fazem o que querem. Não são os partidos políticos que mandam. Deus é o Senhor da história. João foi ao céu e viu, Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor do céu, o Senhor da terra. Ele quem comanda a natureza. Ele quem dá ordens. É Ele quem restaura Israel da cinza. É Ele quem levanta o povo judeu do pó e faz ele ser uma nação. Se Ele faz isso com uma nação, o que não pode fazer pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos? O que não pode fazer por você? O que Ele promete, Ele cumpre. Ele é fiel, e a sua palavra nunca foi tão atual. Ele não muda, Ele não se engana, mas mandou a gente olhar para a figueira, mandou a gente prestar atenção. Preste atenção, Deus está no controle. Deus está no controle. Nós somos testemunhas de que Deus está no controle. A nação de Israel é testemunha de que Deus está no controle. As nações estão sob o poder de Deus. Nabucodonosor se achou o cara. Deus mandou Daniel falar para ele: eu estabeleço e removo os reis. Eu é quem faço todas as coisas. Eu sou o Senhor. Operando eu, quem impedirá? Isaías pergunta: Senhor, pode nascer uma terra num só dia? Deus falou para ele: eu vou fazer. Eu vou fazer. E vocês vão ver. Olha para cima, querido. Levanta os teus olhos. Preste atenção no céu. Não fique preso a essa terra. Não fique preso a esse mundo, às coisas daqui. Estamos prestes a mudar de estação. Está chegando o verão. Está chegando um novo tempo. Deus está no controle. Ele é o Senhor. Eu quero orar com você. Não sei o que você tem vivido, mas se Deus muda a história das nações, volto a te falar, o que Ele não pode fazer por você? O que Ele não pode fazer na sua vida? Não sei se você está olhando muito para baixo. Talvez você esteja olhando muito para essa terra. Mas a ordem do Senhor foi: quando você ver essas coisas acontecer, levanta os teus olhos e olha para cima. Olha para Deus, busque por Deus. Olha para o alto. Não fica preso às coisas daqui não. Deus está no controle da história. E Ele está mostrando que Ele é o Senhor. Quero orar por você.
Quero orar pela sua vida. Se você está muito preso aqui embaixo, se você está olhando muito para baixo, muito preso às coisas dessa terra, coloca a mão aí no seu coração, vou orar por você. Agora levanta os teus olhos. Levantar os olhos é com você e é comigo. Preste atenção nos sinais. Preste atenção em Israel. Preste atenção. Preste atenção na igreja do Senhor. Ela é a noiva do Cordeiro. Preste atenção. Olha para cima. Olha para Deus. Volta os teus olhos para cima. Ele é o Senhor. Pai, nós estamos diante do Senhor nessa noite, onde o Senhor separou para que estivéssemos voltando os olhos para cima, olhando para o Senhor, porque nada do que está acontecendo conosco, nada do que cerca o noticiário mundial, nada do que se refere à nação de Israel é uma casualidade. O Senhor está no controle. O Senhor está no controle. O Senhor é o Senhor de todas as coisas. O Senhor disse para olharmos para a figueira e prestarmos atenção na mudança de estação. Nós acreditamos na Tua promessa. Nós acreditamos na Tua palavra. Nos ajuda a olhar para cima. Está prestes a acontecer uma mudança. Está prestes a acontecer algo especial. E nós queremos estar com os olhos fitos no Senhor. Nós queremos olhar para cima. Nos ajuda a levantar a nossa cabeça e a não estarmos tão fixos nessa terra, preocupados com esse mundo, mas olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé e esperança. Olhando para o Senhor, para não perder a direção, para não perder o alvo, para não perder o objetivo. Nos ensina a olhar para o Senhor, a não olharmos para os lados, a não estarmos presos às coisas dessa terra, mas estarmos olhando para o Senhor, porque um pouquinho mais de tempo e o que há de vir virá e não tardará, diz a Tua palavra. Passa o céu e a terra, mas a Tua palavra não passa. Nós nos enganamos, nós nos equivocamos, nós nos traímos, mas o Senhor não falha. O Senhor é perfeito. O Senhor não muda. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ajuda-nos a olhar para cima. Ajuda-nos a olharmos para o Senhor e não voltarmos os olhos para esse mundo. Ajuda-nos, Pai. Fortalece o coração dos Teus filhos e filhas que estão confessando que querem voltar os olhos para cima. Fortalece o coração desse Teu filho e dessa Tua filha que confessa que quer levantar a cabeça e olhar para cima. Fortalece na fé, fortalece na esperança, fortalece no amor, enche de vigor espiritual, enche de ânimo espiritual, unge os olhos com colírio, Pai, nessa noite. Abre a visão espiritual, Senhor, unge com colírio os olhos para enxergar, abre os ouvidos para ouvir, Senhor, aguça os sentidos espirituais. Nós queremos nos voltar para o Senhor, queremos que tudo isso que temos observado nos leve a olharmos para o alto, a olharmos para cima, a não nos distrairmos com os encantos dessa terra, a não nos distrairmos com os encantos desse mundo, mas olharmos para o Senhor fixamente, para que não percamos o objetivo e o alvo da nossa fé, para que não fiquemos confundidos no meio das dificuldades dessa hora. Fortalece-nos, Pai, enchendo de vida e de vigor espiritual, enchendo de forças espirituais, Pai, Teus santos. É a nossa oração nessa noite, Pai, a nossa súplica, agradecidos a Ti pela mensagem que o Senhor tem enviado ao nosso coração.
Muito obrigado pela tua palavra enviada à nossa vida, ao nosso coração. Muito obrigado, Pai. Recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor, as nossas ações de graças, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe a tua vida de forma rica e abundantemente. Olhe para cima, olhe para cima, olhe para Deus. Não fique distraído. Não é hora de distração, não é hora de diversão, é hora de olhar para cima. Aleluia. Que palavra poderosa. Você não pode faltar amanhã, né? Você não é bobo, né? De faltar amanhã, né? E trazer mais um, né? Porque são tantas coisas que a gente aprende. Aleluia. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Precisa profetizar. A Inglaterra foi usada por Deus de 1917 até 48 para estabelecer Israel. Ah, como profetizou. Como profetizou. Quando Hitler subindo para dominar a Inglaterra todos os dias às 18 horas, o ministro ordenou todo o inglês de joelho, clamando ao Senhor, e Deus trouxe derrota a Hitler e acabou. E Israel, desde lá, com o fim do Império Otomano, foi a Inglaterra, o general da Inglaterra. A Inglaterra foi fundamental para ele se tornar nação, amém, não é? Tomou o território e depois os deu a Israel. Agora vão voltar a viver espiritualmente, tem que profetizar. Tem, Bispo Antônio Rocha? Tem que profetizar. Será que é o Brasil que vai profetizar para Israel voltar a ser nação? Hein, não? Voltar a buscar ao Senhor, você vai profetizar, não? Verso 9 profetiza, vem Espírito de Deus sobre eles. Se quiser em junho lá de novo comigo, vamos lá em junho. Finalzinho de maio, em junho, nós estamos indo de novo. Profetiza lá, levante a mão, profetiza lá. Tem um derramar naquele lugar lá. Quem foi esse ano viu. Profetiza naquele lugar, profetiza daqui, profetiza, Senhor, sopra o teu Espírito sobre Israel. Amém ou não amém? Agora continua aí, Ezequiel 37, então, falou para profetizar para se tornar nação e para vir o Espírito. Agora o 38 e o 39 manda profetizar também para Gog, o príncipe de Magog, de Tubal, para Gog que vai enganar Israel, o anticristo, para a gente também profetizar contra ele. Anticristo, sai da vida de Israel. Ei! Porque eles estão sendo enganados, eles não aceitaram o primeiro Messias. Precisa profetizar. Levante a mão e diga: eu sou profeta do Senhor. Deus pode todas as coisas, mas Ele quer a minha participação. Eu quero profetizar, segundo o que me dá ordem. É o que Ezequiel diz: profetizei como se me deu ordem. Deus está mandando você, profetiza, profetiza, profetiza. Eles vão voltar à lei querendo o Messias, eles não aceitarão o Messias, serão enganados pelo anticristo, por Gog, mas você vai continuar profetizando e eles vão se render ao Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo vai pisar lá no Monte das Oliveiras, e os reinos deste mundo serão do Senhor Jesus Cristo. Diga: eu vou profetizar. Fala forte: eu vou profetizar. É uma ordem de Deus. Diga: eu vou profetizar. Diga: eu sou profeta do Deus Altíssimo. Que responsabilidade Deus coloca na mão dos seus profetas. Profetiza, ame Israel.
Eles estão enganados, mas ame Israel, ore por eles, profetiza que eles voltem a buscar o Senhor, profetiza a queda do príncipe das trevas, do príncipe levantado pelo inferno, enganando aquele povo. Vamos dar as mãos, vamos. Que palavra poderosa. Da Cabacharabarabachevias. Profetiza. Deus pode tudo, Deus vai fazer. Se você não profetizar, Ele levanta outro profeta, viu? Estou te falando. Se você não profetizar, Ele levanta outro para profetizar. Ele é o Senhor. Ó Deus, nós te adoramos nesta noite, pela vida do teu amado, teu servo, o teu mestre, o bispo Antônio Rocha. Queremos te adorar, Senhor, por esta palavra tão poderosa, por ensinos tão gloriosos. Ó Deus, e nesta noite nós queremos nos comprometer, continuar profetizando, Senhor, o teu querer nessa terra. Ó Deus, nós queremos profetizar o que o Senhor quiser que profetizemos. Ó Deus, nós queremos nesta noite assumir um compromisso nesta conferência profética de profetizar a restauração espiritual de Israel. Nós queremos assumir um compromisso de profetizar contra Gog e contra Magog. Ó Deus, nós queremos assumir um compromisso diante do Senhor, como profetas do Senhor. Ó Deus santo e poderoso, ajuda-nos a abrir a boca, a olhar para o céu, a ver o teu senhorio e a profetizar aquilo que o Senhor quer que profetizemos. Ó Deus santo, venha o teu reino, Jesus. Venha a tua vontade, Jesus. Venha o teu reino, Senhor. Restaura, ó Deus, a vida espiritual de Israel. Ó Deus, joga por terra, ó Deus, Gog, e venha o teu reino. Nós te clamamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nesta noite, Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor, como profetas do Senhor, e te clamamos, Senhor, usa-nos, Senhor. Fala com Deus aí, usa-me, Senhor. Usa-nos, Senhor, como profetas. Usa-nos, Senhor, como o Senhor usou Ezequiel. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor. É congresso profético, é conferência profética. Aqui estão os teus profetas. Ó Deus bendito e poderoso, usa-nos, Senhor. Coloca-nos um amor profundo pela nação de Israel. Coloca-nos um desejo profundo de ver a tua glória naquele lugar. Coloca-nos um desejo profundo, Senhor, de ver a queda do príncipe, ó Deus, de Gog, ó Deus, e de vir o teu reino. Faz isso, Senhor, nós te clamamos. Ajuda-nos a olhar para a figueira, ajuda-nos a olhar para o céu, ajuda-nos a olhar para o seu senhorio. Por misericórdia nós te clamamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você. Vamos cantar. Abrace pelo menos 5 profetas nessa noite e diga para ele: profetiza! Profetiza, vem Espírito de Deus. Profetiza contra Gog, profetiza contra Magog, profetiza! Não cerre a sua boca, profetiza! Assim diz o Senhor: eu sou contra ti, Gog. Assim diz o Senhor: vem Espírito de Deus. Profetiza. Abraça, abraça. Pelo menos 5 profetas nessa noite.